Mariana encontrou o envelope amarelado escondido sob o tapete da sala. Suas mãos tremiam enquanto segurava o pequeno pedaço de papel que parecia estar ali por anos, esperando ser descoberto. A letra cursiva, quase ilegível pelo tempo, trazia o nome dela com uma intimidade perturbadora. Curiosidade misturava-se ao medo. Quem teria deixado aquilo ali? O que o bilhete continha? Seu coração acelerou à medida que ela o abria, sentindo como se estivesse prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Ela leu a primeira linha, congelou. As palavras gravadas na folha diziam mais do que ela podia imaginar. Eu estive te observando por todos esses anos, e agora chegou a hora de revelar o que você precisa saber. Mariana, uma mulher que sempre acreditou no controle absoluto de sua vida, sentiu a terra se desfazer sob seus pés. O bilhete falava de segredos, de um passado enterrado, algo que ela jamais suspeitava. Como alguém poderia saber tanto sobre ela? Naquele momento, flashes de sua infância voltaram à tona. As memórias confusas de sua adolescência, os olhares furtivos de estranhos, os segredos que sua mãe nunca quis compartilhar. Tudo começou a fazer sentido, ou talvez nada mais fizesse. Ela leu o bilhete até o fim, onde uma frase final parecia selar seu destino. Encontre-me no lugar onde tudo começou. Mariana sabia exatamente onde era esse lugar. Um campo antigo nos arredores da cidade, onde ela brincava quando criança. Mas o que mais a aterrorizava era o pensamento de quem poderia estar por trás disso. Seus pais, um amigo de infância, ou alguém que sempre esteve à espreita, escondido nas sombras de sua vida. A presença de algo maior e incontrolável pairava sobre ela como uma tempestade iminente. Os dias seguintes foram preenchidos com uma angústia que corroía Mariana por dentro. O medo e a ansiedade se misturavam a uma excitação mórbida. Ela precisava ir até aquele lugar, mas ao mesmo tempo, temia o que encontraria. Sua mente criava cenários sombrios e impossíveis. Será que sua vida toda tinha sido uma mentira? Que sua família escondeu dela? O bilhete, apesar de curto, desencadeava uma avalanche de perguntas que ela jamais ousou fazer. Na noite anterior à visita, Mariana sonhou com o campo. O sonho, uma figura alta e indistinta a observava de longe, e conforme ela se aproximava, o rosto da figura tornava-se cada vez mais familiar, até que finalmente, quando estavam cara a cara, o rosto desaparecia em uma névoa densa. Acordou suada, o coração disparado, e decidiu que não podia mais adiar o inevitável. Ela iria até lá. Na manhã seguinte, Mariana seguiu a estrada que levava ao campo. O sol tímido tentava atravessar as nuvens espessas, criando um clima de tensão palpável. Cada quilômetro percorrido aumentava a sensação de que estava se aproximando de algo que não tinha volta. Quando finalmente chegou, o lugar parecia intocado pelo tempo, como se estivesse esperando por ela. Ela ficou parada por alguns minutos, absorvendo o ambiente. O silêncio era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som suave do vento entre as árvores. E então ela viu. No meio do campo, alguém estava à espera. Mariana deu um passo hesitante em direção à figura à distância, coração batendo como um tambor dentro do peito. À medida que se aproximava, os detalhes começaram a tomar forma. Era um homem, vestido de forma simples, com os cabelos grisalhos refletindo a luz pálida do sol. Ele a observava com uma expressão que mesclava curiosidade e uma profunda tristeza. Mariana reconhecia aqueles olhos, mas não conseguia associá-los a ninguém específico em sua vida. Seria um amigo de sua família? Alguém que ela havia esquecido? O vento parecia trazer consigo o peso de décadas de segredos não revelados. Eu sabia que você viria, disse ele, com uma voz baixa e rouca. Suas palavras foram simples, mas carregadas de significado. Mariana sentiu o frio da manhã penetrar ainda mais fundo, como se aquelas palavras tivessem sido escritas muito antes dela nascer. Você não me conhece, mas deveria. Ele pausou, olhando diretamente em seus olhos. Eu sou seu pai. O choque tomou conta de Mariana. Seu pai. Mas isso não fazia sentido. Ela havia enterrado o homem que pensava ser seu pai há mais de 10 anos. Esse estranho, que agora olhava como se compartilhassem toda uma vida, não podia estar dizendo a verdade. Sua mente rejeitou a ideia imediatamente, enquanto seu corpo recuava instintivamente. No entanto, uma parte dela sabia no fundo que ele falava a verdade. A verdade que sua mãe sempre se recusou a contar. Não é possível, balbuciou, ainda tentando processar as palavras. Meu pai morreu. Você está mentindo. O homem deu um passo à frente com as mãos levantadas como se quisesse acalmá-la.
Eu entendo que seja difícil de acreditar, mas sua mãe escondeu muitas coisas de você. Não sou apenas seu pai. Sou a razão de toda a sua vida ter sido assim. Eu tive que desaparecer por sua causa, por nossa segurança. Eles nunca te contaram a verdadeira história, mas agora você precisa saber. O tom dele se tornou urgente, quase desesperado. Porque eles estão voltando, e você precisa estar preparada. Cada palavra que ele dizia parecia arranhar a mente de Mariana, abrindo portas que ela nunca soube que estavam fechadas. Eles. Quem eram eles? Por que ele teria que desaparecer? Uma mistura de raiva e confusão começou a tomar conta dela. Toda sua vida, sua identidade, sua compreensão de quem era, parecia estar desmoronando diante de seus olhos. Como sua mãe pôde ter mentido sobre algo tão fundamental? Ela sempre se orgulhou da sua relação com a mãe, mas agora, tudo isso parecia uma farsa. O que você quer dizer com "eles estão voltando"? Quem são eles? Perguntou, sua voz tremendo com a raiva reprimida. O homem suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos, como se não soubesse por onde começar. Tua mãe fez um acordo para proteger você. Um acordo que envolveu coisas que você não entenderia. E eu tive que sumir. Mas o tempo está acabando, Mariana. Eles virão atrás de você. E só eu posso impedir isso. As palavras do homem pesaram no ar, como se o tempo tivesse parado ao redor deles. O vento cessou, as folhas se calaram. Tudo que Mariana conhecia parecia uma mentira, e agora esse estranho, que dizia ser seu pai, falava sobre forças misteriosas e acordos que ela nunca soube existir. Ela olhou para o céu, que começava a escurecer, como se o mundo refletisse o caos dentro dela. No entanto, havia algo em sua voz, algo que ecoava uma verdade profunda e dolorosa. O silêncio entre os dois foi cortado apenas pelo farfalhar suave das folhas secas sob os pés de Mariana. O vento parecia carregar o peso das palavras que seu suposto pai acabara de pronunciar. Ele manteve os olhos fixos nela, esperando uma resposta, uma reação, algo que pudesse confirmar que ela estava compreendendo a gravidade da situação. Mariana, por sua vez, sentia-se presa entre o desejo de correr para longe e a necessidade desesperada de entender tudo o que estava acontecendo. O que você quer dizer com "eles estão voltando"? Mariana repetiu, com a voz mais firme, determinada a arrancar dele as respostas que precisava. Quem são eles? E que acordo é esse que a minha mãe fez? O homem suspirou profundamente, como se a explicação que estava por vir trouxesse mais dor do que alívio. Ele a convidou a sentar em uma rocha próxima, mas Mariana recusou, mantendo-se de pé, como se isso lhe desse algum controle sobre a situação. Ele começou a falar, a voz baixa, quase como um sussurro compartilhado entre cúmplices de um crime terrível. Muitos anos atrás, quando você ainda era uma criança, sua mãe e eu nos envolvemos em algo muito maior do que nós mesmos. Foi algo que começou com boas intenções, mas rapidamente saiu de nosso controle. Existia uma organização, algo secreto, que se interessou por você. Eles acreditavam que você tinha um dom, algo especial, poderia mudar o destino de muitas coisas. Mariana franziu o senho. Um dom? O que ele estava dizendo? Ela sempre se considerou uma pessoa comum, sem nada que a destacasse dos demais. Não podia ser verdade. Mas o homem continuou, percebendo sua confusão. Esse dom, como eles chamavam, era algo que você ainda não percebeu em si mesma. Sua mãe, por medo de perder você, fez um acordo com essa organização. Eles garantiram sua segurança sob a condição de que eu desaparecesse e ficasse longe para sempre. Assim, você seria deixada em paz por um tempo. As palavras do homem flutuavam no ar, tensas e pesadas. Mariana sentia como se estivesse mergulhando em águas profundas, incapaz de ver o fundo. Sua mente tentava entender tudo o que ele estava revelando, mas era como se cada peça do quebra-cabeça que ela encontrava só trouxesse mais confusão. Um dom, pensou ela. Que tipo de dom seria esse? Durante toda sua vida, nunca havia experimentado nada além do ordinário. E agora? Ela interrompeu, a voz trêmula. Por que agora? O que mudou? O homem olhou para o horizonte como se temesse o que estava por vir. Eles sempre souberam que o tempo do acordo era limitado. E agora, esse tempo está acabando. Eles querem você de volta, e desta vez não haverá negociação. Ele a encarou, os olhos cheios de uma dor que Mariana não sabia se era real ou parte de uma encenação cruel. Eu voltei porque é a única maneira de impedi-los. Uma sensação de pavor subiu pela espinha de Mariana. A ideia de estar sendo caçada por algo ou alguém que ela sequer entendia a deixava à beira do colapso.
A raiva que havia sentido por sua mãe agora se transformava em desespero. Tudo que ela conhecia, todas as suas lembranças, estavam distorcidas por segredos que nunca foram compartilhados. E, acima de tudo, a ameaça crescente parecia cada vez mais real. Ela se afastou um pouco, lutando para recuperar o controle. Sua mente fervilhava com perguntas que precisavam ser feitas, mas também com o medo de saber a verdade. Então, o que acontece agora? Perguntou, quase em um sussurro. O que eu preciso fazer? O homem a observou com uma expressão sombria. A única maneira de protegê-la agora é que você aceite quem realmente é. Precisamos desenterrar o passado e confrontá-los de frente. Se você não fizer isso, eles levarão o que sempre quiseram. E Mariana, o que eles querem é você. Mariana sentiu a pressão das palavras que acabara de ouvir. Um dom? Como assim? Um dom? Ela nunca notara nada em si mesma além da normalidade. Não tinha habilidades extraordinárias, não possuía talento fora do comum. Sempre fora uma mulher comum, com uma vida comum. Pelo menos era o que sempre acreditara. Mas agora, o homem que dizia ser seu pai estava revelando algo que abalava todas as suas crenças. E por mais que ela quisesse rejeitar tudo aquilo, parte dela começava a lembrar de momentos em que as coisas não pareciam tão normais assim. Eu não entendo, respondeu ainda hesitante. Se eu tenho esse dom porque nunca percebi nada de diferente. O que exatamente você quer dizer com isso? Ele a observou com paciência, como se já esperasse aquela reação. Não é algo que se manifeste facilmente. Esse dom foi suprimido por anos. Sua mãe fez isso para proteger você, para evitar que eles viessem atrás de você mais cedo. Ela sabia o que você era capaz de fazer, mas temia que isso a colocasse em perigo. Ela preferiu esconder tudo, até de você mesma. Mariana piscou lentamente, tentando assimilar a ideia. Por mais absurda que parecesse, sua mente começava a trazer lembranças de momentos estranhos, coisas que ela sempre ignorou ou explicou racionalmente. Como quando tinha 6 anos e, em um acesso de raiva, a janela do quarto quebrou sozinha, sem ninguém por perto. Ou quando, na adolescência, ao se sentir injustiçada, o quadro da sala de aula caiu da parede do nada. Pequenos acontecimentos que ela sempre associou ao acaso, mas que agora pareciam adquirir um novo significado. Tá dizendo que eu causei essas coisas? Sua voz era um sussurro, choque começando a se transformar em algo mais próximo de aceitação. Que eu tenho algum tipo de poder? O homem assentiu lentamente. Sim, que você está começando a entender. Esses incidentes que você se lembra, esses momentos de descontrole emocional, foram pequenos sinais do que está dentro de você. Sua habilidade está ligada às suas emoções. E quanto mais forte for o que você sente, mais intenso será o efeito. Mariana sentiu o estômago revirar. Era como se uma parte de sua vida que ela nunca conseguira compreender estivesse finalmente sendo exposta à luz, e essa nova percepção a assustava. Havia algo poderoso dentro dela, algo que ela não sabia controlar. E agora, a organização que seu pai mencionava estava prestes a vir atrás dela por causa disso. Mas, o que eles querem de mim? O que podem fazer com esse poder? A pergunta parecia encher o ar com um peso novo. O homem abaixou os olhos por um instante, como se a verdade fosse dolorosa demais para ser compartilhada de imediato. Eles acreditam que você é a chave para algo maior, algo que vai muito além de nós dois. Você tem uma habilidade rara, capaz de influenciar mais do que apenas o que está ao seu redor. Eles querem controlá-la, moldar o que você é para servir aos interesses deles. Mariana tremeu ao ouvir isso. A ideia de ser controlada, de ser usada como uma peça em um jogo sombrio que ela sequer conhecia, fazia sua pele arrepiar. Mas havia mais do que medo em sua mente agora. Uma raiva latente começava a se formar, uma raiva por ter sido mantida no escuro por tanto tempo. Sua mãe, aquela em quem confiara cegamente, mentiu. E agora ela estava sozinha com essa revelação esmagadora. E como eu posso lutar contra isso? Ela perguntou, com uma determinação crescente em sua voz. Se tudo o que você está dizendo é verdade, como eu posso impedir que eles me controlem? O homem respirou fundo, levantando-se e caminhando até ela. Seus olhos estavam fixos nos dela, transmitindo uma seriedade avassaladora. Você precisará aprender a controlar o que está dentro de você. Precisará despertar totalmente esse poder e entender como usá-lo. Só assim você poderá lutar de igual para igual. Mas lembre-se, Mariana, controle virá com um preço. Quanto mais você explorar suas habilidades, mais você entenderá por que eles estão atrás de você.
E talvez descobrirá algo que nem eu sei. Essas palavras deixaram Mariana imóvel, como se o futuro que ele estava lhe descrevendo fosse muito maior do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Ela não era mais apenas uma mulher comum. Ela era algo que nem sabia definir. E a única maneira de sobreviver seria mergulhar profundamente no desconhecido. A tensão no ar se tornou palpável, assim que Mariana e o homem terminaram a conversa. O campo silencioso agora parecia um lugar ameaçador, e o peso das palavras dele, sobre seu poder e a iminente perseguição, pairava sobre ela como uma sombra constante. Mariana sentia sua mente em turbilhão. O medo e a dúvida começavam a dominar seus pensamentos, mas ao mesmo tempo, uma faísca de determinação nascia dentro dela. Ela precisava se preparar, precisava descobrir como controlar esse dom antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, ela decidiu testar suas habilidades, mesmo sem entender completamente como tudo funcionava. Lembrou-se das palavras de seu suposto pai. Suas emoções eram a chave. Caminhou até um local isolado, longe da cidade, onde sabia que não seria perturbada. Seu coração batia forte, as mãos suadas. A ideia de tentar algo tão desconhecido a aterrorizava. Mas era preciso. Não podia se esconder para sempre. Fechou os olhos e tentou se concentrar. Sentiu o ar ao redor dela, o som distante das árvores balançando ao vento. No início, nada aconteceu. Mariana se esforçava para sentir algo diferente, algo que provasse que o que ele dissera era real. Então ela se lembrou dos momentos que a marcaram, a raiva, a injustiça, a perda. Tudo começou a ressurgir em sua mente. Com isso, uma sensação estranha cresceu dentro de seu peito. Era como se uma energia desconhecida estivesse circulando dentro dela, pronta para explodir. De repente, o chão ao seu redor começou a tremer levemente. As folhas secas levantaram-se no ar, rodopiando como se estivessem presas em um mini redemoinho. Mariana abriu os olhos, espantada, o coração acelerado. Era real. Aquela força que ela sempre ignorara estava ali, cor da pele. Mas assim como veio, o tremor cessou, e o silêncio voltou a dominar o lugar. Ela sabia que aquilo era apenas o começo. Dominar o que havia dentro dela seria muito mais difícil do que imaginava. Enquanto voltava para casa, sentia uma presença desconfortável. Era como se estivesse sendo observada. Mariana olhou por sobre o ombro várias vezes, mas a rua estava vazia. Ainda assim, não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Eles estavam por perto? O homem dissera que a organização viria atrás dela, mas ela ainda não sabia exatamente como ou quando isso aconteceria. A única certeza que tinha era que o tempo estava se esgotando. Naquela noite, os pesadelos voltaram. Sonhou novamente com a figura indistinta que observava de longe, cercada por sombras. Dessa vez, a figura se aproximava lentamente, até que Mariana podia sentir a respiração pesada dele ao seu lado. Quando finalmente levantou o rosto para ver quem era, a sombra desaparecia, deixando-a sozinha em um vazio opressivo. Acordou ofegante, coberta de suor. O pressentimento era cada vez mais forte. Eles estavam chegando. Na manhã seguinte, ao abrir a porta de casa, encontrou algo que gelou seu sangue. Um envelope, semelhante ao que havia encontrado semanas atrás, estava jogado no chão da entrada. Seu nome estava escrito com a mesma letra cursiva, mas desta vez, algo parecia diferente. As mãos tremiam enquanto ela rasgava o papel com cuidado, revelando uma mensagem curta e direta. Nós sabemos quem você é. Não tente lutar. O pânico se instalou em seu peito. A organização estava mais próxima do que ela imaginava, e o aviso era claro: não havia como fugir. Mas em vez de paralisá-la de medo, a mensagem apenas acendeu algo mais profundo dentro dela. Ela não podia ceder, não sem lutar. Por mais que não entendesse completamente o que estava acontecendo, sabia que fugir não era uma opção. Precisava descobrir como enfrentar essa ameaça antes que fosse tarde demais. Decidida a não ser pega de surpresa, Mariana entrou em contato com o homem novamente. Ele a encontrou no mesmo campo, o rosto marcado pela preocupação. Eles estão mais perto do que pensávamos, ela disse, mostrando-lhe o bilhete. O que eu faço agora? Como eu posso estar pronta para enfrentá-los? O homem respirou fundo, olhando para o bilhete com uma expressão sombria. Agora que sabem que você está despertando, não vão parar. Precisamos sair daqui, buscar um lugar seguro onde possamos continuar seu treinamento. Só assim você terá uma chance de sobreviver. Ela assentiu, sabendo que não havia mais como voltar atrás. Estava envolvida em algo muito maior do que imaginava. E a perseguição havia começado.
Mariana sentiu uma mistura de alívio e ansiedade ao decidir seguir as instruções de seu pai. Ela sabia que cada passo que dava a aproximava mais da verdade, mas também a colocava em maior perigo. O homem conduziu a uma velha cabana escondida na floresta, um lugar que parecia ter sido abandonado há anos. As janelas estavam empoeiradas e as portas rangiam com o vento, mas havia algo reconfortante na simplicidade do local. Ali, ele revelou mais fragmentos do passado que sua mãe havia escondido dela. Sua mãe era uma mulher extraordinária, começou ele, sentando-se em uma cadeira de madeira desgastada. Ela sabia sobre a organização desde o início. Quando descobriu sobre o seu dom, entendeu que precisava proteger você a todo custo. Foi por isso que fez o acordo. Ela sacrificou tudo para garantir a sua segurança. Mariana ouvia atentamente, sentindo cada palavra penetrar sua alma. A imagem da mãe que ela tinha sempre foi a de uma mulher forte e amorosa, mas nunca imaginou que ela estivesse envolvida em algo tão sombrio e complexo. Suas mãos tremiam enquanto tentava processar a informação. O acordo que sua mãe fez não foi apenas para esconder você, continuou o homem. Foi para selar um pacto com a organização. Ela prometeu entregar algo em troca da sua proteção. Algo que até hoje ninguém sabe exatamente o que é. Mariana franziu o senho, tentando entender o que isso significava. O que exatamente ela entregou? Perguntou, a voz carregada de curiosidade e dor. O homem hesitou por um momento antes de responder. Não tenho todos os detalhes, mas sei que era algo valioso para eles. Algo que agora, com você despertando, está de volta à tona. Sua mãe sempre acreditou que você seria capaz de lidar com isso, mas nunca teve a oportunidade de treiná-la como eu estou fazendo agora. As lembranças de sua infância começaram a se misturar com as revelações do presente. Mariana lembrava-se de momentos em que sua mãe parecia distante, preocupada, mas nunca soube o motivo real. Agora tudo fazia sentido. Os segredos, as ausências inexplicáveis, a sensação constante de que havia algo maior que a envolvia. Ela também tentou me preparar, disse o homem olhando para o chão. Havia pequenas lições, ensinamentos sutis que talvez você não tenha percebido na época. Coisas que poderiam ter ajudado você a entender melhor o que está acontecendo agora. Mariana se levantou, caminhando até uma prateleira empoeirada. Tirou um velho diário encadernado em couro e o entregou ao homem. Isso era da minha mãe. Acho que pode haver algo aqui. Ele abriu o diário com cuidado, folheando as páginas amareladas. Vamos ver o que ela escreveu. Talvez encontremos as respostas que precisamos. As palavras escritas pela mãe de Mariana revelavam um mundo de segredos e sacrifícios. Ela descrevia encontros secretos, pactos selados sob a lua cheia e a importância de proteger o dom de Mariana a todo custo. Cada entrada era uma peça do quebra-cabeça que Mariana precisava montar para entender seu verdadeiro legado. Sua mãe sabia que essa organização não descansaria, observou o homem. Ela tentou adiar o inevitável, mas agora, com você despertando, o tempo está contra nós. Precisamos agir rapidamente se queremos ter alguma chance de sobreviver. Mariana sentiu uma onda de determinação crescer dentro dela. A revelação sobre sua mãe não apenas esclarecia seu passado, mas também fortalecia sua vontade de enfrentar o que estava por vir. Ela sabia que, com o apoio daquele homem e o legado de sua mãe, talvez ainda houvesse esperança. Vamos desvendar esse mistério juntos, declarou ela, olhando nos olhos de seu pai. Não importa o que enfrentarmos, não vou deixar que me destruam sem lutar. O homem assentiu, um brilho de orgulho e esperança refletido em seus olhos cansados. Juntos, encontraremos uma maneira. Sua mãe teria ficado orgulhosa de você. Enquanto Mariana seguia pela cabana, cada canto escuro e cada objeto empoeirado pareciam evocar memórias antigas que ela nunca havia compreendido totalmente. Agora, à luz das revelações recentes, essas lembranças faziam mais sentido. Seu pai permanecia silencioso, observando enquanto ela explorava o ambiente, visivelmente absorvida em pensamentos. De repente, uma imagem vívida de sua infância a atingiu como um raio. Ela se lembrou de um dia específico, quando tinha 7 anos. Estava brincando no quintal de casa, correndo com seu cachorro pela grama alta. Naquele dia, uma brisa suave havia surgido do nada, trazendo consigo uma sensação estranha, quase mágica. Mariana havia fechado os olhos e, de repente, sentiu que o vento seguia seus movimentos, dançando com ela, como se estivesse sob seu comando.
Sua mãe a observava da janela com uma expressão enigmática, mas não dissera nada. Na época, Mariana pensou que era apenas uma coincidência. Agora, sabia que não era. Eu estava controlando o vento naquele dia, não estava? Mariana perguntou, sem tirar os olhos da janela suja da cabana, como se pudesse ver sua infância ali. O homem suspirou, caminhando até ficar ao lado dela. Sim, sua mãe me contou sobre isso. Ela percebeu que seu poder começava a se manifestar. Foi naquele momento que tomou a decisão de esconder tudo de você. Ela temia que se a organização soubesse que você estava despertando tão cedo, eles viriam atrás de você mais rápido do que o esperado. Essa nova informação trouxe uma mistura de dor e compreensão. Sua mãe, mesmo com os segredos, sempre estivera cuidando dela. O silêncio, os olhares distantes, a sobreproteção, tudo fazia parte de uma estratégia desesperada para mantê-la segura. Mas Mariana sentia a pontada amarga da traição. Por que sua mãe não confiara nela o suficiente para explicar tudo? Como ela poderia ter passado a vida inteira no escuro sobre algo tão vital? Outra lembrança tomou forma. Aos 12 anos, em um momento de frustração profunda, havia sentido um objeto se mover sozinho em seu quarto. Estava furiosa com a mãe por não deixá-la sair com os amigos. E ao gritar, o espelho do seu armário simplesmente caiu da parede, sem ninguém tocá-lo. A explicação dada na época foi que o espelho não estava bem fixado. Mas Mariana agora sabia a verdade. Tua mãe estava no corredor naquele dia, com um olhar pesado e tenso. Será que, naquele momento, ela soubera que Mariana estava à beira de descobrir seu dom? Lembro-me de quando o espelho do meu quarto caiu, disse Mariana em voz baixa. Eu estava com tanta raiva e ele simplesmente despencou. Minha mãe estava lá, mas ela nunca falou nada. Será que ela sabia que eu estava começando a entender? O homem assentiu. Ela sabia, mas estava com medo. Cada vez que seu poder se manifestava, ela temia que você começasse a fazer perguntas que ela não poderia responder. Sua mãe estava sozinha nessa luta. Eu não estava lá para ajudá-la, e isso a forçou a carregar todo o peso do segredo sozinha. Mariana sentiu a dor dessas palavras. Pela primeira vez, começou a ver a situação de outra perspectiva. Sua mãe não era apenas uma figura distante que guardava segredos. Ela era uma mulher lutando desesperadamente para proteger a filha de um destino que mal compreendia. O conflito interno de Mariana começou a suavizar. A raiva dava lugar à empatia. Ela fez isso por mim, não foi? Mariana murmurou com lágrimas nos olhos. Ela nunca quis me machucar. Estava tentando me proteger. O homem a olhou com ternura. Exatamente. Ela sacrificou muito para que você pudesse ter uma vida normal, mesmo que apenas por um tempo. A profundidade do amor de sua mãe se revelou a Mariana em camadas, enquanto mais lembranças surgiam em sua mente. Momentos que ela nunca havia compreendido completamente, agora brilhavam com uma nova luz. Uma noite em que sua mãe, sentada à beira de sua cama, lhe contava histórias sobre mundos mágicos e pessoas com dons especiais. Na época, Mariana achava que eram apenas histórias para dormir. Mas agora, entendia que talvez aquelas histórias fossem avisos, tentativas de preparar sua mente para a verdade que ela um dia teria que enfrentar. Ela estava me preparando o tempo todo, não é? Mariana disse, encarando o chão enquanto as peças finalmente se encaixavam. Sim, respondeu o homem. De forma sutil, para que você não percebesse, mas sempre com o objetivo de te fortalecer. Ela sabia que esse momento chegaria e que você precisaria estar pronta para enfrentar o que estava por vir. Mariana enxugou os olhos rapidamente, afastando as lágrimas. O sentimento de perda e gratidão se misturavam dentro dela. Sabia que não podia mudar o passado, mas agora entendia que o presente dependia de sua capacidade de aceitar quem era e o que herdara. Estava pronta para continuar a jornada que sua mãe havia iniciado em segredo. A sensação de ser observada nunca deixava Mariana. Desde o momento em que começara a experimentar seus poderes, o mundo ao redor parecia diferente, mais ameaçador, como se cada canto escondesse uma presença invisível, aguardando o momento certo para agir. Eles estavam mais próximos do que nunca, e ela sabia que o tempo estava se esgotando. Os primeiros dias de treinamento com seu pai não foram fáceis. Mariana ainda lutava para controlar suas emoções, que pareciam estar profundamente ligadas ao despertar de seu dom. Quando tentava concentrar sua energia, o poder se manifestava de forma errática, fora de controle. Objetos menores como pedras se levantavam do chão, mas logo caíam bruscamente.
O vento soprava com mais força quando ela estava irritada, mas desaparecia assim que tentava dominá-lo. Cada tentativa frustrada aumentava sua ansiedade. Com isso, o caos ao seu redor. Você precisa parar de tentar forçar as coisas, disse o homem, depois de mais uma sessão exaustiva em que Mariana quase derrubou uma árvore ao tentar controlar o vento. O poder dentro de você é parte de quem você é. Lutar contra ele é como lutar contra você mesma. Mariana olhou para ele, suada e cansada, mas determinada. Eu não estou lutando contra isso. Estou tentando entender. Só que nada disso faz sentido. Não posso simplesmente aceitar algo tão grande assim, tão rápido. O homem se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. Eu sei que é difícil, mas se você não aprender a dominar isso, eles vão usar isso contra você. E eles estão chegando. Essas palavras fizeram o coração de Mariana acelerar. A organização. Ela ainda não sabia muito sobre eles, mas sentia sua presença como uma sombra crescente ao seu redor. Naquela manhã, enquanto saía da cabana para treinar, percebeu algo que fez seus pelos se arrepiarem. Uma marca discreta na árvore ao lado da entrada. 3 linhas riscadas na casca, formando um símbolo que ela não conhecia, mas instintivamente temia. Que é isso? Perguntou ao homem, apontando para o símbolo. Ele franziu o senho ao vê-lo. São eles. É um aviso. Eles querem que saibamos que estão nos observando, estão jogando com o nosso medo. Mariana recuou, sentindo o peso da ameaça. Eles estavam perto, perto demais. Naquela noite as coisas ficaram ainda mais perturbadoras. Enquanto Mariana tentava descansar, ouviu um barulho do lado de fora. Algo suave, como passos leves, ou talvez apenas o vento. Tentou ignorar, mas a sensação de inquietação não a deixava. Levantou-se e foi até a janela, esperando não ver nada, mas o que encontrou fez seu coração parar por um instante. Lá fora, entre as árvores, havia uma figura encapuzada, imóvel, apenas observando a cabana à distância. O ar ao redor dela parecia congelar. Seus instintos lhe diziam para correr, mas Mariana sabia que fugir não resolveria nada. Um impulso súbito de coragem saiu pela porta, enfrentando a figura misteriosa. O encapuzado não se moveu. Quando Mariana se aproximou mais, sentiu uma presença avassaladora, como se aquela pessoa emanasse uma energia profunda e assustadora. Mas antes que pudesse falar ou agir, a figura desapareceu, desintegrando-se no ar como fumaça, deixando para trás apenas o silêncio pesado da noite. Mariana voltou para a cabana, o coração disparado. Eles não estavam apenas observando. Estavam testando suas forças, esperando o momento certo para atacar. E ela ainda não estava pronta. Na manhã seguinte, enquanto ela e o homem se preparavam para mais uma sessão de treinamento, a tensão entre eles era palpável. Ambos sabiam que o tempo estava acabando. Que mais você não me contou? Mariana perguntou, a voz carregada de urgência. Eu preciso saber quem eles são. Preciso saber o que eles querem comigo e o que minha mãe realmente fez. O homem suspirou, visivelmente hesitante, mas sabia que não podia mais esconder a verdade dela. A organização é antiga. Eles existem há séculos, sempre à procura de pessoas com dons como o seu. Sua mãe. Ela fez um pacto para mantê-los longe de você, entregando algo em troca. Mas não sei o que foi. Apenas que era algo muito importante para eles. E agora que o acordo expirou, eles querem o que é seu. O que você pode fazer? Mariana fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de tudo. Eles estavam atrás de seu poder. Mas para quê? E alguém poderia ganhar controlando aquilo que ela mal entendia. Não temos mais tempo, disse ele, pegando algumas armas improvisadas da cabana. Precisamos ir. Eles nos encontrarão logo. E quando isso acontecer, você precisa estar pronta. Mariana concordou, pegando o que podia carregar. Sabia que estava entrando em um caminho sem volta, onde cada passo a levava para mais perto do confronto que sempre temera. Mas enquanto se preparava para sair, o som de passos ecoou na floresta novamente. Dessa vez, mais forte. Mais perto. O cerco estava fechado. O som de passos na floresta se aproximava, ecoando como tambores de guerra na cabeça de Mariana. A noite, que antes trazia silêncio e calmaria, agora se transformava em um manto sufocante de medo. Ela e seu pai se preparavam para sair, mas sabiam que já era tarde demais. Eles estavam lá fora, e desta vez, não vinham apenas para observar. Prepare-se, o homem disse, entregando-lhe uma faca com cabo de madeira. Isso pode não parecer muito, mas vai te dar tempo se eles te pegarem de surpresa. Mariana segurou a faca com mãos trêmulas, tentando se concentrar.
Sabia que a lâmina era uma proteção mínima, pois a verdadeira força que precisaria para sobreviver estava dentro dela. No entanto, seus poderes ainda eram imprevisíveis. Sentia o turbilhão de energia borbulhando, mas dominá-lo exigia uma clareza que ela não tinha no momento. De repente, o som de passos parou. A floresta mergulhou em um silêncio mortal. Mariana prendeu a respiração, esperando o inevitável. E então, com a mesma súbita intensidade, eles apareceram. Sombras humanas emergiram das árvores, movendo-se silenciosamente como predadores caçando uma presa. Eram 3, todos encapuzados e vestidos de preto, seus rostos escondidos na sombra. O ar ao redor deles parecia mais pesado, como se a própria atmosfera tremesse com a presença deles. "Fique atrás de mim", o homem ordenou, colocando-se entre Mariana e os encapuzados. "Não use seus poderes agora." Não sem controle. Ela obedeceu, mas sua mente estava a mil, coração batendo forte no peito. Sabia que em algum momento teria que enfrentar eles de frente, e não estava certa se conseguiria. As sombras pararam a alguns metros de distância, formando um semicírculo ao redor deles. Nenhum deles falou. A tensão no ar era sufocante, como se estivessem esperando que alguém desse o primeiro passo. "Vocês vieram por ela", disse o homem, a voz firme, tentando esconder o medo. "Mas ela não está pronta. Vão embora enquanto ainda podem." Uma das figuras se moveu lentamente para a frente, tirando o capuz. Um rosto pálido e sem expressão emergiu da sombra. Era um homem de meia idade, com olhos frios e calculistas. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. "Não estamos aqui para negociar", disse ele com uma voz baixa e cortante. "O tempo acabou. Viemos buscar o que é nosso. O que nos foi prometido." Mariana sentiu um frio correr pela espinha. Era disso que se tratava. O que nos foi prometido? A organização acreditava que algo lhe pertencia, algo que de alguma forma estava ligado a ela. Mas o que era? Por que sua mãe teria prometido algo tão perigoso? "O que vocês querem?" Mariana gritou, sua voz carregada de frustração e medo. "Por que estão atrás de mim? O que minha mãe entregou para vocês?" O homem pálido olhou diretamente para ela, seus olhos estreitos brilhando com uma malícia que a fez recuar um passo. "Sua mãe nos deu uma garantia. Algo que nos pertencia desde o início, mas que ela escondeu. Agora viemos cobrar o que é nosso." "Você?" Mariana congelou. "Ela?" Eles queriam a ela? A ideia de ser um objeto de barganha, algo que havia sido prometido, fez seu estômago revirar. Sentia a raiva crescer, fervendo em sua pele, e com ela o poder pulsando dentro de seu peito. "Eu não sou de vocês", ela respondeu, a voz firme e carregada de um poder que até ela mesma estranhava. "Eu nunca fui." A figura sombria sorriu novamente, desta vez com uma pitada de ironia. "Não se trata de posse, criança. Trata-se de destino. Seu poder é maior do que você imagina, e sua mãe sabia disso. Ela tentou esconder você, mas isso só nos atrasou. Agora você precisa cumprir o que foi iniciado." As palavras dele ecoaram na mente de Mariana, confusas, mas reveladoras. Cumprir o que foi iniciado. Era isso que a organização queria. Não apenas o seu dom, mas algo mais. Algo que havia sido colocado em movimento muito antes de ela nascer. E o preço dessa promessa era ela mesma. De repente, flashes de lembranças voltaram à sua mente. Momentos que antes não faziam sentido, agora pareciam peças de um quebra-cabeça. Suas noites sem dormir, as histórias que sua mãe contava sobre destinos inevitáveis e as palavras de alerta que ela sempre disfarçava como conselhos. Tudo girava em torno de algo maior. Algo que Mariana ainda não compreendia totalmente, mas que agora estava começando a se revelar. Ela olhou para o homem ao seu lado. Pai, que tinha tantas respostas, mas também tantos segredos. "Você sabia disso, não é?" Mariana perguntou, a voz tremendo de acusação. "Sabia que minha mãe me prometeu a eles." O homem abaixou a cabeça, como se a culpa fosse um fardo que ele carregava há anos. "Eu sabia que ela fez um pacto, mas não sabia os detalhes. Nunca quis que você soubesse dessa forma." Mariana sentiu um nó apertar em sua garganta. Tudo o que acreditava estava desmoronando. Sua vida inteira tinha sido uma mentira. Um contrato velado entre sua mãe e a organização. E agora, eles estavam aqui para cobrar a dívida. "Mas não vou ser o que eles querem que eu seja", disse ela com uma determinação que agora brilhava em seus olhos. "Eu escolho meu próprio destino." Antes que os encapuzados pudessem reagir, o poder dentro de Mariana explodiu. O vento ao redor dela começou a girar violentamente, levantando folhas e pedras do chão, formando uma barreira de energia. As sombras recuaram, mas o homem pálido manteve-se imóvel, observando com interesse.
Finalmente, murmurou ele, com um sorriso calculado. Mariana sabia que a luta estava apenas começando. O legado de sua mãe a havia colocado em uma encruzilhada perigosa, e o destino que a organização acreditava controlar agora estava em suas mãos. Ela tinha o poder, mas precisaria de algo mais para vencer. A verdade completa sobre o que sua mãe havia feito. O vento que Mariana conjurava rodopiava ao redor dela, uma tempestade de poder incontrolável. As sombras encapuzadas, mesmo hesitantes, continuavam a cercá-la, como predadores à espera do momento certo para atacar. Mas algo estava diferente. O homem pálido que liderava o grupo não parecia intimidado. Ao contrário, ele parecia estar aguardando por esse momento. Era como se Mariana estivesse fazendo exatamente o que ele queria. O sorriso calmo no rosto dele deixou claro. Ele sabia algo que ela ainda não sabia. "Está vendo, Mariana?" Ele disse, a voz baixa, mas audível através do som do vento. "O poder que você está liberando agora é apenas a superfície. Há algo mais profundo, algo que você ainda não compreende. E é por isso que estamos aqui. Não viemos apenas para você. Viemos por ele." Mariana parou por um instante, confusa. Ele. Quem era ele? Ela olhou para o homem que dizia ser seu pai, procurando respostas. Ele estava imóvel, com uma expressão que misturava medo e resignação. Ele sabia do que o encapuzado estava falando, mas evitava dizer a verdade. Mariana sentiu o pânico subir, a incerteza de não entender completamente o que estava acontecendo. "O que ele está falando?" Mariana exigiu, o vento ao seu redor começando a diminuir à medida que a confusão tomava conta dela. "O que você não me contou?" O homem, o pai que havia guiado até ali, respirou fundo. Sua expressão se tornou sombria, e ele deu um passo em direção a ela, os olhos cheios de dor. "Sua mãe," ele começou, a voz pesada de arrependimento. "Ela não prometeu apenas você. Prometeu o seu irmão." Mariana sentiu o mundo parar ao redor dela. O irmão? O choque a atingiu como um golpe físico. Como isso era possível? Ela havia passado toda a vida acreditando ser filha única, a única herdeira do segredo de sua mãe. E agora, descobrir que havia mais alguém? O irmão que sua mãe escondeu dela. O irmão que estava diretamente ligado ao pacto sombrio que sua mãe fizera com a organização. Eu tenho um irmão?" Mariana mal conseguia formar as palavras, sua mente girando com a revelação. "Por que você nunca me contou?" "Por que ela nunca me contou?" O homem olhou para ela, o rosto marcado pela culpa. "Sua mãe fez isso para protegê-lo, assim como fez para proteger você. Mas ele nasceu diferente, mais cedo, mais forte. Eles descobriram o dom nele primeiro, e foi aí que tudo começou. Foi aí que sua mãe fez o pacto para mantê-lo em segredo. Ela sacrificou a si mesma sua vida e escondeu isso de você para garantir que ele ficasse a salvo. Mas agora, com você despertando, o pacto foi quebrado. E eles vieram atrás de vocês dois." As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de Mariana. Sua mãe havia prometido algo à organização. Não apenas ela, mas também um irmão que ela nunca conhecera. Isso explicava a intensidade do interesse da organização. Pressão crescente para encontrá-la. Eles não estavam apenas atrás dela. Estavam atrás de algo muito maior. Algo que envolvia os dois. "Onde ele está?" Mariana perguntou, o medo e a urgência misturando-se em sua voz. "O que aconteceu com ele?" O homem hesitou novamente, a dor em seu rosto ficando mais profunda. "Sua mãe o escondeu muito bem, tanto que nem eu soube onde ele foi levado. Mas a organização sabe. Eles estão mais próximos de encontrá-lo do que você imagina. Quando o fizerem, usarão vocês dois para algo que sua mãe sempre temeu." O ar ao redor de Mariana parecia congelar. O medo pelo desconhecido, pelo irmão que ela nunca soubera que existia, misturava-se à raiva pela manipulação que havia sofrido. Toda sua vida foi construída sobre segredos e sacrifícios, e agora, tudo estava desmoronando ao seu redor. "Então é isso," Mariana disse, voz carregada de tristeza e determinação. "Minha mãe sacrificou tudo para nos manter separados, para nos proteger, e agora tudo isso foi em vão." O homem pálido deu um passo à frente, seu sorriso satisfeito. "Não em vão. Apenas inevitável. E sua mãe não entendeu foi que esse destino sempre os encontraria. Vocês dois são a chave para algo muito maior do que qualquer um de nós." Mariana sentiu a raiva crescer novamente, mas desta vez controlada. O poder dentro dela borbulhava, mas ao invés de deixá-lo explodir como antes, ela o segurou, canalizando-o com mais clareza. Olhou para os encapuzados, os olhos cheios de uma nova determinação. Eles não a controlariam.
Eu posso ser a chave? Disse ela com uma firmeza que ecoou na clareira. Mas eu escolho como essa porta será aberta. Vocês não vão usá-lo. E não vão me usar também. Antes que o homem pálido pudesse reagir, Mariana levantou as mãos. O vento ao redor dela se intensificou novamente. Mas dessa vez, ela o direcionou com precisão. As árvores balançaram violentamente, e os encapuzados recuaram, pegos de surpresa pela força controlada de Mariana. Pálido se manteve firme, mas os outros pareciam vacilar. Isso é só o começo, Mariana, ele disse, a voz desafiadora, mas com um tom de aprovação sombria. Quanto mais você luta, mais se aproxima de seu verdadeiro destino, mas você não pode escapar do que é. Você e seu irmão são o futuro, querendo ou não. Com essas palavras ele fez um sinal, e os encapuzados desapareceram na escuridão da floresta. Mariana ficou ali, o peito subindo e descendo, enquanto o silêncio retornava. Ela sabia que a luta estava apenas começando. Agora precisava encontrar seu irmão antes que a organização o fizesse. E acima de tudo, precisava descobrir a verdade completa por trás do pacto que sua mãe havia feito, antes que o destino os engolisse. O peso da revelação sobre seu irmão deixou Mariana inquieta. O ar ainda estava carregado com a energia que ela havia liberado na luta contra os encapuzados. Mas agora, o que preenchia sua mente era uma nova missão: encontrar seu irmão antes que a organização o fizesse. Ela sabia que não podia perder mais tempo. A cada minuto, eles se aproximavam mais de seu paradeiro, e Mariana sentia que o confronto final estava mais próximo do que imaginava. O homem que se apresentava como seu pai estava parado à distância, observando-a com cautela. Mariana sabia que ele ainda escondia coisas, mas agora não havia espaço para confrontá-lo. Ela precisava de todas as informações possíveis para iniciar a busca. O tempo estava contra eles. Onde minha mãe o escondeu? Mariana perguntou, a voz mais firme do que sentia. Eu preciso encontrá-lo, antes que eles o façam. O homem suspirou, os olhos carregados de culpa. Sua mãe foi meticulosa. Ela sabia que se ficassem juntos, vocês dois seriam muito mais fáceis de encontrar. Ela separou vocês para garantir que o destino de um não arrastasse o outro. E o escondeu em um lugar que nem mesmo eu sabia. Mas... Ele parou, hesitante, como se estivesse pesando suas palavras. Acho que há uma pista. Algo que sua mãe deixou para trás, sabendo que esse momento chegaria. Mariana sentiu uma pontada de esperança. Uma pista. Sua mãe, mesmo em meio ao caos e às sombras do pacto, ainda tentara proteger seus filhos e deixar um caminho para que Mariana pudesse seguir. E essa pista? Perguntou, agora ansiosa. O homem caminhou até uma prateleira empoeirada na cabana e tirou um pequeno cofre de metal, tão antigo quanto a própria cabana. Isso foi entregue a mim antes de sua mãe desaparecer. Ela me disse para guardá-lo até que fosse necessário. Eu nunca abri, porque ela me avisou que só deveria ser aberto por você. Mariana pegou o cofre, as mãos tremendo levemente. Era simples, ferro envelhecido, com detalhes gravados nas bordas. Havia uma chave pendurada em um cordão que o homem entregou a ela. Suas mãos hesitaram antes de girar a chave na fechadura, temendo que poderia encontrar lá dentro o que sua mãe havia deixado. Com um clique suave, o cofre se abriu. Dentro havia um pedaço de papel dobrado cuidadosamente e algo que parecia um pingente em forma de lua crescente. Mariana tirou primeiro o papel, desdobrando-o com cuidado. A letra familiar de sua mãe cobria a página, e seu coração apertou ao ver as palavras que ela havia escrito. Minha querida Mariana, se você está lendo isso, significa que o momento que eu tanto temia chegou. Lamento por tudo que escondi de você, mas foi necessário para mantê-los seguros, você e seu irmão. Ele está escondido em um lugar onde a luz não pode tocá-lo, mas onde os segredos da noite o protegem. O pingente que deixei para você é a chave. Confie no que está dentro de você e você o encontrará. Não deixe que eles o usem. O destino dele está ligado ao seu, e juntos vocês têm o poder de mudar tudo. Com todo o meu amor, sua mãe. Mariana mal conseguia respirar enquanto lia as palavras. Seu irmão estava em um lugar onde a luz não pode tocá-lo. O enigma. Mas o que mais a tocava era o fato de que sua mãe acreditava que juntos, eles poderiam mudar o destino que a organização queria impor a ele. Ela pegou o pingente, sentindo uma leve pulsação de energia vinda dele. Era a chave. Mas como usá-lo? E onde procurar? Seu coração estava disparado, sabendo que não havia tempo a perder. Esse pingente, você já viu algo parecido? Ela perguntou ao homem. Ele observou a joia, franzindo o senho. Parece?
Parece familiar. Sua mãe costumava falar de um lugar, uma caverna antiga longe daqui. Disse que era um refúgio, um lugar seguro. Talvez seja onde ele está. Mariana sentiu a urgência crescer. Ela não tinha todas as respostas, mas agora tinha uma direção. Sabia que sua jornada levaria a um lugar de sombras, um lugar onde sua mãe escondeu seu irmão e onde a chave para tudo poderia estar. Eu preciso ir até lá, disse Mariana, já se preparando para partir. O homem a observou com uma expressão de profunda preocupação. Mariana, você precisa estar pronta. Se ele estiver lá, pode já estar sob a influência deles. A organização pode tê-lo encontrado primeiro. Você precisa estar preparada para isso. A ideia de seu irmão estar sob o controle da organização a atingiu como um soco no estômago. E se já fosse tarde demais, ela não sabia nada sobre ele, nem mesmo seu nome. Mas agora, ele era tudo o que importava. Ele era a última peça desse quebra-cabeça que sua mãe havia deixado. Não importa o que eu encontrar, respondeu Mariana, sua voz determinada. Eu não vou deixá-los usar ele, nem a mim. Com o pingente em mãos e o mapa mental da caverna que o homem descrevera, Mariana partiu em sua nova missão. A floresta ao redor parecia mais densa, como se o próprio destino estivesse se fechando ao seu redor. Ela sabia que a organização estava atrás dela. Sabia que o tempo estava contra eles. Mas agora, com o pingente e as palavras de sua mãe guiando-a, Mariana não estava mais fugindo. Estava indo ao encontro da verdade. Gostou dessa história? Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.